Fala galera, beleza? Herbert aqui para mais uma aula do Olimpo. E a nossa aula de hoje vai ser sobre métodos sofisticados de contagem, tá bom? Então a gente falou sobre os métodos mais simples na aula passada. E a aula de hoje vai ser sobre métodos um pouco mais sofisticados, mais legais, onde a gente consiga resolver problemas um pouquinho mais complexos, tá bom? Então aguardo você na nossa aula e participe da nossa live no sábado também. Aguardo você. Fala galera, beleza? Herbert aqui para mais uma aula do Olimpo e a nossa aula de hoje será sobre métodos de contagem mais sofisticados, tá bom? Na aula passada a gente trabalhou com métodos um pouquinho mais simples. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre alguns bem legais, alguns até um pouquinho mais avançados, tá bom? Para que vocês tenham uma boa base disso daí e possam se aprofundar cada vez mais nessa área, tá bom? Então, não esqueça de dar um like no nosso vídeo, tá bom? Se inscrever no nosso canal e falar do Olimpo para mais pessoas, ok? Então, vamos começar aí a nossa aula. A nossa primeira parte aqui, né, a gente vai falar um pouquinho sobre permutações simples. O que seriam as permutações simples? É a gente realizar um tipo de ordenação com elementos, né? A gente mudar elementos de lugares, parecido com a ideia da aula passada, quando a gente falou um pouquinho sobre as filas, né? A forma de criar filas, né? E basicamente essa vai ser a ideia da permutação, tá bom? A gente só vai dar um nome um pouquinho diferente, mas você vai ver que a ideia de fatorial vai estar bem presente aqui também. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, a gente tem o quê? Que a permutação simples é a ordenação dos elementos de um conjunto finito, tá bom? Quando seus elementos não se repetem. Então, é essa a ideia aqui. Ó. Nossos elementos não vão se repetir e a ordem, principalmente, deles vai importar. A forma como eles aparecem, né, nessa ordenação. Então, se o elemento está aqui, se a gente troca ele de lugar, é um outro tipo de ordenação. Okay? Então, a ordem deles vai importar muito para a gente. Então, vamos pensar nesse primeiro exemplo aqui, ó, que é o seguinte. Ele fala, de quantas formas podemos criar uma senha de 3 dígitos com os números 3, 4 e 5, né? Então, de quantas formas a gente pode criar essa senha? Então, você concorda que, por exemplo, eu posso criar essa senha aqui, ó, 345. Ou essa daqui, ó, que é 354. Você percebe que o 3 está na frente, né? Agora, com 4 na frente, 453. Ou 435. Qual que é a outra forma também que a gente pode criar? Com 5 na frente, 543. Ou a gente pode criar a senha 534. E outra senha. Então, se a gente for contar isso daqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 senhas diferentes, né? 6 senhas. Ok. Agora, quantos são os anagramas da palavra lápis? Depois a gente vai voltar nessa questão e vamos fazê-la de uma forma bem mais rápida. Mas quantos são os anagramas da palavra lápis? O que é um anagrama? É a gente pegar as letras de uma palavra e ir ordenando elas de formas diferentes. Por exemplo, eu vou trocar o S e o L de lugar. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. S, A, P, I, L. É uma forma, né? É um anagrama diferente. Então, tá. Quantos anagramas são possíveis? Eu vou usar, basicamente, a ideia da aula passada. O que eu vou criar aqui? Eu vou criar caixinhas, onde eu vou colocar as letras, né? A primeira, segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Tá bom? Então, tá. De quantas formas eu posso escolher a primeira palavra que vai aparecer aqui na frente? Ué, 5, né? Porque são 5 letras. E a próxima? 4, né? Porque eu já escolhi uma. E a próxima? 3, porque eu já escolhi duas. E a próxima? 2, porque eu já escolhi 3. E a última que restou, a que eu estou ignorando desde ali do início, né? E eu aplico a multiplicação, né? Aqui. Então, eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é basicamente a ideia de 5 fatorial, né? Que é 120.
Então, quer dizer que se eu tenho 5 letras distintas entre si, e eu quero permutar, ficar trocando elas de lugar, eu vou ter 5 fatorial, né? Como a ideia das filas, eu vou colocar as letras em fila. Quantas filas eu consigo criar com 5 elementos? 5 fatorial. É a mesma noção das senhas. Eu tenho 3 números. Quero colocá-los em fila, né? Quero permutar eles. De quantas formas eu posso colocar 3, 4, 5 em filas? 3 fatorial. É a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, né? É a mesma resposta que a gente encontrou, tá bom? Então, se eu quiser permutar n elementos distintos, a quantidade de formas é n fatorial, tá bom? Então, isso aqui é bem importante da gente saber. Se eu quiser permutar n elementos, né, ficar trocando n elementos distintos de lugar, de quantas formas que eu consigo fazer isso? N fatorial, tá bom? Então, é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, blá, 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 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Usando a ideia de fatorial. Então, ok, então a gente resolveu os dois problemas, né? Uma senha de 3 dígitos. De quantas formas eu posso fazer isso? 3 fatorial. Quantos anagramas da palavra lápis? São 5. Quero ficar trocando as letras de lugar. 5 fatorial. Ok? Então, essa é a resposta. Permutação de n elementos, n fatorial. Então, eu vou apagar aqui e a gente vai passar para o próximo slide. Espero que vocês tenham entendido. E a permutação por repetição? A permutação por repetição quer dizer que vai aparecer elementos que são repetidos, né? Eles aparecem mais de uma vez. Se a gente quiser realizar aqui, então vamos olhar para a definição aqui, né, disso. Uma permutação acontece quando queremos ordenar os elementos que apresentam repetição. Então, isso aqui é a permutação com repetição, tá? Então, vamos lá. Se a gente observar para o nome Ana, de quantas formas a gente pode criar um anagrama com a palavra Ana? O nome Ana, né? Você percebe que o A, ele aparece 2 vezes. Ah, mas um A é maiúsculo e o outro minúsculo. Não importa. São As. E eles aparecem 2 vezes. Então, aquela ideia do fatorial não faz muito sentido. Por que não faz muito sentido? Vamos pensar se esses As fossem diferentes. Então, eu vou pegar aqui o N, azul, um A rosa, e um A preto, tá bom? Então, Ana, escrito dessa forma. Só que, pensa comigo, se eu troco esses As de lugares, vou colocar o A aqui nessa ponta, o N no meio, e o A aqui. Você concorda comigo que ainda é Ana, né? Só que eu estou considerando, beleza, que esses As são diferentes. Um é preto e o outro é rosa. Então, vamos contar todas as possibilidades possíveis. Então, agora, eu vou manter esse A aqui para cá, e o A rosa vai ficar aqui no meio, tá? E o N azul vai ficar na ponta, tá? Um outro tipo de anagrama. Agora, o que eu vou considerar? Eu vou considerar o meu N na ponta, 2 vezes ele vai estar aqui na ponta, só que agora o A rosa vai aparecer aqui no meio, e depois ele vai aparecer aqui no final, e o A preto vai aparecer aqui na ponta, e depois ele vai aparecer aqui no meio, tá? Você concorda que, olhando, é a mesma coisa, ok? Então, agora, o outro caso, o último caso, é quando o meu A rosa aparece nas pontas. Então, o meu A preto pode aparecer aqui no final, ou ele pode aparecer aqui no meio, tá? E agora o meu N aparece aqui no meio. Não, ele tem outra cor, né? Ah, tá, vamos lá. O N vai aparecer aqui e vai aparecer aqui no meio, tá? Ok. Então, basicamente, eu acho que eu usei já todas aqui, né? Vamos voltar aqui. Vamos contar aqui. Vamos lá. Com A rosa, né? Na ponta. Os 2 pretos aqui. Tá bom. Então, vamos usar tudo aqui de novo. O A rosa nas pontas. Então, aqui, o N pode ficar tanto no meio quanto no final. E o A preto no final e aqui no meio, tá? Então, vamos contar, basicamente, as repetições, né? Aonde esses caras se repetem. Por exemplo, esse cara, ele se repete com esse daqui, né?
Esse cara, ele se repete com esse daqui, se a gente não considerar os As iguais. E esse carinha se repete com esse daqui, né? Então, se a gente considera que os As não possuem distinção entre eles, a gente está repetindo coisas, né? Os anagramas estão se repetindo. Mas quantos anagramas realmente a gente tem sem repetições? Sem repetições são só os iniciais, né? Esse e esse. Os outros todos são repetidos. Então, quer dizer que a quantidade de anagramas que a gente tem é igual a 3. Mas como eu chego nesse valor? Então, a quantidade de anagramas de elementos que se repetem vai ser dado por a quantidade total 3, dividido pelos números que se repetem, que é o 2. Então, tem o 2As. Então, 2 fatorial. Então, aqui fica 6, dividido por 2, e dá 3, que é a resposta que a gente encontrou aqui, né? Ok. Mas e se fosse outra palavra? Por exemplo, vou pegar aqui uma outra. Que é a palavra arara. Ela repete tanto o R quanto repete o A. Como é que vai ficar isso? Vamos pegar aqui a palavra arara. Então, o que acontece com a palavra arara? O A repete 3 vezes. E o R repete 2 vezes. Então, qual seria a quantidade de anagramas que a gente conseguir tirar aqui? Quantidade de anagramas. Seria eu pegar a quantidade de letras, que são 5 fatorial, e dividir pela quantidade das letras que se repetem. Então, 2As, 3As, né? 3 fatorial, e 2Rs, 2 fatorial. Então, aqui ficaria 120 dividido por 6 vezes 2. Então, ficaria 120 dividido por 12, né? Daria 10. Então, quer dizer que eu tenho 10 anagramas distintos, tá bom? Ok. Então, aqui bem legal essa noção de anagrama, né? Com repetição, com letras que apresentam repetição. Então, eu vou dar uma apagadinha aqui e a gente vai para o próximo slide. Olha esse problema aqui. Esse problema é muito legal mesmo. A formiguinha, ela está no ponto A e ela quer chegar no ponto B, onde ela dá apenas um passo por vez. Então, quer dizer que ela não dá um passo para frente e volta para trás, ou ela dá um passo para frente, sobe e depois volta para trás. Não, ela dá um passo por vez, sempre seguindo à frente, tá bom? E ela quer sair do ponto A e chegar no ponto B. Como ela vai fazer isso? Então, uma forma seria essa daqui, ó. Ela faz lado, cima, lado, cima, lado, cima, lado, cima, lado, cima, lado. Então, vou até escrever aqui, ó. Lado, cima, lado, cima, lado, cima, lado, cima, né? Lado, cima, lado. Tá bom? O outro aqui que eu vou fazer até de rosa. Lado, 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 né? Lado, 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 cima, 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 cima. Tá bom? Então, vou até escrever aqui também, ó. Lado, 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 né? Lado, né? 6 lados. Cima, 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 cima. Agora, um outro aqui que eu vou fazer até de azul. Cima, 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 cima. Lado, 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 lado. Então, aqui. Cima, 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 cima. Lado, 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 lado. Do lado, né? Então, sempre ela vai trabalhar com 6 lados e 5 cimas, né? Não importa, ela pode fazer até outro trajeto que eu vou fazer de amarelo. Lado, cima, 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 lado, 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 cima, cima, lado. Ela, mesmo assim, ela andou 6 vezes para o lado e 5 vezes para cima. Então, basicamente, a gente tem um anagrama onde a gente vai ficar trocando de lugares lado e cima.
Então, qual que é a quantidade de formas que ela pode sair do ponto A até o ponto B? Vou chamar essa quantidade aqui de QF, né? Quantidade de formas. É basicamente uma permutação com repetição. Então, eu tenho 6 mais 5, que é 11, 11 fatorial, dividido pela quantidade de sempre se repete. 6 lados, 6 fatorial, dividido por 5 fatorial. Essa daqui seria a minha resposta, tá bom? 11 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 5 fatorial. Se você quiser fazer essa conta, você pode fazer, tá bom? Mas pode deixar a resposta também dessa forma aqui. Então, a quantidade de formas que a formiguinha pode sair do ponto A e chegar ao ponto B andando por essa malha quadriculada, andando sempre para o lado e para cima, é 11 fatorial sobre 6 fatorial vezes 5 fatorial. Tá bom? Muito legal essa questão, né? Bem legal mesmo. Vou dar uma apagadinha aqui. A gente vai para o próximo slide. Então, vamos lá. Combinação simples. O que é a ideia de combinação simples? É o seguinte, ó. Eu vou pegar uma quantidade de elementos, um conjunto, e quero escolher uma certa quantidade de elementos. Por exemplo, eu tenho um saco que tem 5 frutas. E eu quero escolher 3. Sei lá, laranja, limão e banana. Não importa a forma com que eu escolher, a sequência que eu escolher, a ordem não vai importar. Eu apenas quero escolher 3 frutas. De quantas formas eu posso escolher 3 frutas? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a definição aqui. Ele fala o seguinte, ó, uma combinação simples funciona como um agrupamento, né? Vou apenas agrupar esses elementos, os elementos do conjunto. A combinação de N elementos, tomados de K em K, né? Escolhendo de K em K, são subconjuntos formados com K elementos, tá bom? Então, ele tem até um símbolo legal, que é o seguinte, ó, que é a combinação de N escolhe K. Então, eu tenho um conjunto que tem N elementos e quero escolher K. De quantas formas eu posso fazer isso, tá? Antes de resolver esse problema, vamos pensar nessa ideia aqui, ó. Eu tenho esse conjunto que tem 3 elementos, A, B e C, tá bom? De quantas formas eu posso escolher 2? Então, eu quero a combinação de 3 escolhendo 2, tá? E também tem esse símbolo aqui, ó. 3, escolhe 2, tá? De quantas formas eu posso fazer isso? Eu posso escolher AB, eu posso escolher AC e posso escolher BC. Tem 3 formas distintas, né? Então, quer dizer que se eu tenho 3 elementos e quero escolher 2, eu tenho 3 formas distintas que eu posso fazer isso. Não importa se eu vou escolher BC ou CB, é a mesma coisa. BC e CB é a mesma coisa. AC e CA é a mesma coisa, tá bom? É tudo a mesma coisa. Então, ele também tem uma formulazinha. Se eu pego C, combinação de N escolhe K, isso é N fatorial sobre K fatorial vezes N menos K fatorial. Ok? Então, usando essa formulazinha no problema, desse carinha aqui, combinação de 3 escolhe 2. Então, aqui ficaria 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1 fatorial, que é 3 menos 2. Então, isso aqui ficaria 6 dividido por 2, que é igual a 3. Tá bom? Então, a gente já encontrou aí a mesma resposta, né? Utilizando apenas a fórmula agora. Tá bom? Então, vamos resolver o problema aqui do exercício. Vou apagar aqui. A gente parte para resolver. Então, vamos lá. Vou apagar tudo aqui. Então, vamos lá. Tomemos um subconjunto do conjunto dos números naturais, onde n é menor ou igual que 5. Né? Então, o conjunto dos números naturais, um subconjunto, que A, que é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Né? São todos menores ou iguais que 5. De quantas formas podemos escolher 2 deste conjunto? Né? De quantas formas a gente pode escolher 2? Então, tá. A gente pode fazer manualmente, né? Sei lá, 1 e 2. A gente pode escolher 1 e 3. 1 e 3. A gente pode escolher 1 e 4.
A gente pode escolher 1 e 5. Qual que é o próximo aqui? A gente pode escolher 2. 2 e 1 a gente já escolheu, né? 1 e 2, 2 e 1 é a mesma coisa, 2 e 3. A gente pode escolher 2 e 4. A gente pode escolher 2 e 5. E o 3 agora, né? Pode escolher 3 e 4, 3 e 5. E pode escolher 4 e 5. Vamos ver a quantidade de elementos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, né? 10 elementos, 10 conjuntos, subconjuntos que a gente conseguiu encontrar, né? A gente, de 5 elementos, escolhendo sempre 2. São 10. Mas se a gente fizer usando a fórmula, ficaria assim, ó. Combinação de 5, escolhe 2. É a mesma coisa que 5, escolhe 2. Então, aqui vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial, né? Então, aqui ficaria 5 fatorial é 120. 2 vezes 6 vai dar 12, igual a 10. Igual a gente encontrou. Tá bom? Então, a gente pode usar a fórmula ou contar um por um. Agora, e se fosse 100 elementos, né? Sei lá, se a gente quisesse fazer aqui, ó, 100, escolhe 2, né? Aí ficaria chato, né? A gente pode deixar dessa forma, ou pode fazer que a resposta é 100 fatorial sobre 2 fatorial vezes 98 fatorial, tá? A gente pode fazer dessa forma também, tá bom? Só deixar explícito esse símbolo aqui, ó. Não tem problema, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte aí de combinação, né? De a gente fazer um agrupamento de elementos, e não ordená-los, mas fazer um agrupamento de elementos. Ele é diferente da permutação. A ordem dele não vai importar, tá bom? Deixa eu apagar aqui. A gente parte para o próximo slide. Então, tá bom. Vamos partir para o próximo slide. Seguinte, ó, um problema. Em uma sala de aula, existem 12 alunas. Deixa eu escrever aqui. 12 alunas. E uma delas se chama Carla. E temos 8 alunos, né? Então, totalizando aí, tem 20 alunos na sala, né? Onde um deles se chama Luiz. Deseja-se formar comissões. Comissões são grupos, tá bom? Então, já vem a ideia de agrupamento de 5 alunas e 4 alunos. Ok? Determine o número de comissões onde simultaneamente participam Carla e Luiz. Então, o que acontece aqui? O Luiz e a Carla já estão participando. Então, de 12 alunos, a gente tem que escolher 8, sendo que uma já é a Carla. Dos meninos, a gente tem que escolher... Dos 8, a gente tem que escolher 4, sendo que um já é o Luiz. Então, a quantidade de comissões, vou chamar aqui de Q, vai ser 12 menos 1, que a Carla já participa, escolhem 5 menos 1, porque eu sei que a Carla está lá. Vezes o quê? Simultaneamente, dos meninos, dos 8 menos 1, né, porque o Luiz já está, escolhem 4 menos 1, porque eu sei que o Luiz já está. Okay? Então, a quantidade de comissões aqui vai ser 11, escolhem 4, vezes 7, escolhem 3. Então, essa aqui seria a minha resposta, tá bom? Se você quiser fazer a conta, fique à vontade, vai dar um pouquinho de trabalho, mas essa seria já a resposta, tá bom? A gente pode deixar dessa forma aí, ok? Então, aí, bem interessante, né? Vou dar uma apagadinha e a gente vai para o próximo slide. Ok. Essa parte aqui é bem interessante, historinhas combinatoriais. Como é que a gente mostra que essas igualdades aqui são verdadeiras? Ó? O N escolhe K, ele é igual ao N escolhe N menos K. Né? Olha que legal. Se a gente quiser fazer de uma forma algébrica, o que é a forma algébrica? Se a gente passa o N escolhe N menos K para o outro lado, a gente tem que mostrar que isso daqui dá zero. A gente tem que mostrar que isso aqui dá zero. Então, usando aquela formulazinha, né? Isso aqui vai ficar N fatorial sobre K fatorial vezes N menos K fatorial menos N fatorial
sobre n menos k fatorial vezes n menos n menos k, né? Vai dar só k fatorial. Isso aqui é igual a quanto? É um número subtraído por ele mesmo. Isso aqui, obviamente, dá zero. Então, quer dizer que essas coisas são iguais, apresentam o mesmo valor. Mas como a gente pode criar uma historinha que mostre que essas coisas são iguais? A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode tentar mostrar esse lado aqui, ó. Então, esse lado n escolhe k, ele é basicamente, eu tenho n pessoas, não, horrível, n pessoas aqui, né? E eu quero escolher k pessoas para participar de uma comissão. Eu quero escolher k pessoas para participar de uma comissão. Então, a n escolhe k, né? Participar de uma comissão. Uma comissão aqui. Ok? E, beleza. Então, eu já criei a historinha. Agora, eu tenho que criar uma história parecida para mostrar o outro lado. Então, como é que eu vou fazer isso? Deixa eu apagar aqui. Então, a gente criou uma história para esse lado e tem que ser a mesma para o outro lado. O outro lado é o lado do n, escolhe n menos k. O que eu tenho aqui? Eu tenho n pessoas. E eu escolho as pessoas que não irão participar da minha comissão. Então, as pessoas que não irão participar da minha comissão serão n menos k pessoas. Que não irão participar. Tá bom? Então, o que eu tenho? No outro, de um lado, eu tinha que n escolhe k seriam, das n pessoas, eu escolho k para participar, e o n escolhe n menos k, eu tenho as n pessoas, eu escolho as que não irão participar da comissão. Então, por isso daqui eu consigo mostrar que, com essa historinha bacana, eu consigo mostrar que n escolhe k é o mesmo que n escolhe n menos k. Tá bom? Então, a gente mostrou de uma forma algébrica, né? Utilizando a fórmula e utilizando uma historinha aí para conseguir provar as duas. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Ideia do princípio da casa dos pombos. O que é o princípio da casa dos pombos? O princípio da casa dos pombos diz para a gente o seguinte, ó. O princípio da casa dos pombos, ou o princípio das gavetas de Dirichlet, ele tem esses dois nomes, tá bom? É uma afirmação que nos diz que se a gente tiver M pombos e N gavetas, onde, obviamente, o M é maior do que N, aqui, né? Então, teremos uma casa que irá abrigar mais um pombo. Então, é o seguinte, ó. Óbvio que se eu tenho, sei lá, 3 gavetas, e eu tenho um pombo, 2 pombos, 3 pombos, 4 pombos, pelo menos 4 pombos, por exemplo, eu vou colocar 5 pombos, tá? 5 pombos. Se eu tenho 5 pombos, sei lá, esse pombo vai para essa gaveta, esse pombo vai para essa gaveta e esse pombo vai para essa gaveta. O próximo pombo, qualquer gaveta que ele for, vai ter um pombo lá dentro. Então, pelo menos uma gaveta vai ter mais de um pombo, ok? Então, sei lá, se esse cara ir para cá, essa gaveta vai ter 2 pombos. Se esse cara ir para cá, essa gaveta também vai ter 2 pombos. Ou, se eu pensar só em 4 pombos e 3 gavetas, eu vou ter, por exemplo, esse pombo indo para essa, esse pombo indo para essa, esse pombo indo para essa, e esse pombo indo para alguma gaveta que já tem um outro pombo lá dentro. Então, eu tenho 2 pombos em uma gaveta. Então, essa é a ideia do princípio da casa dos pombos.
Como que a gente aplica isso em problemas? Deixa eu apagar isso daqui. Vou mostrar isso em um problema matemático. Vamos lá. Quantas pessoas precisam ter em um ambiente para saber que pelo menos 2 fazem aniversário em um mesmo mês? Então, qual que é o número mínimo de pessoas que eu tenho que ter no ambiente para saber, ó, eu sei que 2 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. O que eu posso chamar? Tem que chamar alguém de pombo e alguém de gaveta. Então, eu vou chamar os meses de gavetas e as pessoas de pombos, tá bom? Então, os meses são as gavetas e as pessoas são os pombos. Então, sei lá, eu tenho uma gavetinha aqui que é o janeiro, uma gaveta que é o fevereiro, até a outra gaveta, que é dezembro. Qual que é a quantidade mínima de pessoas que eu tenho que ter? Vamos pensar na pior das hipóteses, que as 12 primeiras pessoas que eu entrevistei fazem aniversário em meses diferentes. Então, a primeira que eu perguntei faz aniversário em janeiro, a outra que eu perguntei faz aniversário em fevereiro, a outra faz em março, a outra faz em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, e a última que eu perguntei, ela falou assim, olha, eu faço aniversário em dezembro, tá? Então tá, aí a próxima pessoa que eu for perguntar, ela vai fazer aniversário em qualquer um desses meses. Então, sei lá, se ela fala que ela fez em fevereiro, ela vai entrar em uma caixinha que tem alguém que faz em fevereiro também. Então, quer dizer que o número mínimo de pessoas que eu preciso ter são 13 pessoas. Ok? Número mínimo, tá bom? Porque se eu perguntar para 12 pessoas, pode acontecer o caso de cada uma fazer aniversário em um mês. Ok? Aí, se eu pergunto para a próxima, eu sei que a próxima vai fazer aniversário em algum mês que alguém já falou que já faz. Então, eu uso os meses como gavetas e, e as pessoas como os pombos, né? Ou como os meses como a casa, né? Casa dos pombos e as pessoas como os pombos, tá bom? Então, bem legal essa ideia do princípio da casa dos pombos. Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais, tem alguns problemas muito legais também, como de quantas meias que eu tenho que tirar no escuro para saber que eu tenho que para sair de casa, né, com cores diferentes. Tem uns problemas muito legais. Dentro de um quadrado, uma formiga vai andar dentro do quadrado, qual é a maior distância que ela pode andar. Tem uns problemas bem legais do princípio da casa dos pombos, vocês vão gostar demais, tá bom? Então, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Participem da nossa live aí no sábado, tá bom? E espero vocês para a próxima aula. Até mais. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. E para acompanhar mais conteúdos como esse, siga nossa página no Instagram. Até o próximo vídeo.